Olá, você conhece o programa Jovem Aprendiz? Criado a partir da Lei da Aprendizagem. Lei 10.097/00. Ampliada pelo Decreto Federal número 5.598/2005. Que foi criada para que o trabalho na adolescência não prejudique essa fase da vida e as suas prioridades. O programa Jovem Aprendiz veio com o objetivo de estimular o trabalho do jovem. Eu sou um jovem. E minimizar sua dificuldade de conseguir o primeiro emprego. Todo assunto relacionado ao programa é tratado e regulamentado pela Lei da Aprendizagem. Segundo essa mesma lei, todas as empresas de médio e grande porte, sem exceção, devem contratar um número determinado de aprendizes que pode variar de 5% a 15% do quadro de empregados que necessitam de formação profissional. Para as empresas que aderem ao programa, o governo concede redução de impostos. Os jovens podem começar a trabalhar a partir dos 14 anos, e até os 24 anos incompletos, ainda se enquadram no programa. O jovem aprendiz tem direito a todos os benefícios trabalhistas e previdenciários que qualquer funcionário comum, mas com uma carga horária de, no máximo, 6 horas diárias. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a Lei da Aprendizagem garante ao aprendiz o direito ao salário mínimo hora, observando-se, caso exista, o piso estadual. Além disso, deve-se considerar outros benefícios, como vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, odontológica, entre outros. Para participar, o jovem, Olha eu aqui de novo. como dito anteriormente, deve ter entre 14 e 24 anos. É necessário estar cursando o ensino fundamental, ensino médio ou já ter concluído a educação básica. Deste modo, podendo se inscrever em empresas filiadas ao programa Jovem Aprendiz, a idade varia com a empresa, porém mantendo entre essa faixa etária. Indo até o local da empresa e realizando seu cadastro com seus documentos. RG, CPF, carteira profissional, comprovante de endereço, declaração de matrícula na escola ou conclusão do ensino médio, e uma foto 3x4 atual. Assim, o jovem pode ser contratado diretamente pela empresa ou entidade sem fins lucrativos, participando de cursos profissionalizantes e programas de aprendizagem disponíveis pelas instituições inscritas na lei. É importante lembrar também que o jovem aprendiz não é o mesmo que estágio, sendo que o aprendiz também enquadra-se no regimento da Consolidação das Leis Trabalhistas, na qual também estão os empregados comuns. Enquanto o estágio trata-se de uma atividade educacional, sem vínculo empregatício. Agora, fique com a entrevista realizada com o aprendiz. Hoje estou aqui com o Matheus, jovem aprendiz, que está cursando o segundo ano do ensino médio. E vou fazer alguns questionamentos sobre o jovem aprendiz para ele. Como você conheceu o programa Jovem Aprendiz e o que te fez pensar que isso era o que você queria? Eu conheci esse programa do Jovem Aprendiz através da minha mãe, né? Eu estava estudando numa escola integral e ela me apresentou. E o que fez pensar que isso para mim seria bom, que digamos que eu tenho meu dinheiro todo final do mês, né? Mas que no começo eu fiquei meio assim, confesso que eu não queria, só que eu não conhecia o programa direito, então eu ficava com receio. Só que quando eu me aprofundei mais, comecei a fazer os cursos, aí comecei a me aprimorar mais, aí comecei a gostar. E fez com que eu possa pensar no meu futuro, né? Posso até juntar algum dinheiro para pensar nos meus estudos lá na frente. E é isso. Como você fez para se inscrever e como foi o processo para começar a trabalhar, a chamada, a entrevista, etc. Para se inscrever tem que levar uns documentos, umas papeladas lá no camp, que aí é boletim
da escola, não pode ter mais de 3 notas vermelhas, tem que ter boa frequência nas aulas. Se tiver pouca, não passa. Tipo, 90% tem que ter frequência nas aulas. E os documentos dos meus pais e tudo, né? Aí depois dos documentos tem a visita da assistente social, que muitas vezes, digamos que eu já aprendi a pegar as pessoas que necessita, entre aspas, né? Que precisa trabalhar. Aí então quando o assistente social vai fazer a visita, ela vê se aquela pessoa precisa mesmo trabalhar, se é necessário ela trabalhar, ou se ela tiver vamos supor, uma boa vida, assim, financeiramente falando, aí ela não precisa trabalhar, os pais conseguem, né? Aí depois da visita da assistente social, tem uma dinâmica que o Camp faz, que aí chama alguns meninos, algumas meninas e faz uma dinâmica, né? Essa dinâmica acontece que a gente tem que apresentar a mãe de uma outra mulher lá, uma mãe de algum menino lá, e a gente já tem que apresentar ela, e no final da dinâmica a gente tem que fazer uma redação, porque a gente tem que trabalhar na adolescência, porque eu preciso trabalhar na adolescência, né? E depois disso, aí você é selecionado, aí o Camp te liga, seu filho foi selecionado, já pode vir pra cá, né? Começar o curso. O curso é 3 meses de curso e depois você faz a formatura. Tem empresa que precisa do jovem aprendiz bem antes desses 3 meses. Aí, então, vamos supor, eu comecei, aí eu tenho 2 meses e já posso trabalhar. Não preciso terminar os 3 meses para depois trabalhar. Foi o que aconteceu comigo. Eita, nas entrevistas também, né? Como eu fui na entrevista. A minha primeira entrevista no campo foi meio, tipo, uma coisa do nada, assim. Foi uma coisa muito rápida. Depois das férias da escola, aí voltei pro curso, a mulher, a dona Carmen, né, que é responsável por isso, me chamou eu e mais 6 meninos. Foi 7 meninos fazer entrevista para passar um. Então a gente falou, ela falou assim, vocês vão fazer entrevista e é uma empresa nova, que é no Instituto do Neymar, e só vão passar um. Aí a gente ficou nervoso e tudo lá. Aí depois ela disse que ia passar 2, aí a gente deu uma acalmada, 7 para passar 2. Foi 7 ou foi 6. E nisso aí o pessoal chegou, eu fiz a minha entrevista, tava bem nervoso na hora, pensando que ia ser com mais pergunta sobre a empresa, por que você tem que trabalhar, por que você precisa trabalhar, mas a mulher que me entrevistou fez mais uma conversa, foi mais um papo mesmo. E aí, desses 6 ou 7, não me lembro, passou eu e mais um menino, que é o Arlindo. E aí eu tô até hoje e tô gostando, tô aprendendo bastante coisa. Qual a função que você exerce e como funciona o seu contrato e folha de pagamento? A função que eu estou exercendo agora é administrador. Eu estou na administração da biblioteca. Eu já passei por 2 funções no instituto. A minha primeira foi no almoxarifado, porque lá a gente trabalha para o setor, né? A gente tem que aprender. Como a gente é aprendiz, a gente tem que aprender. Então, eu comecei no almoxarifado, depois passei para administração e agora eu estou na biblioteca. E a folha de pagamento acontece com cartão de ponto. Eu tenho 2 cartões de ponto, na verdade, do Instituto e do Camp. No Camp é um cartão de ponto e do Instituto é o dedo, né? E aí, todo final do mês, eu tenho que pegar esse cartão de ponto e levar pro Instituto, pro Camp, para eles ver se eu fiz meu horário certinho, se eu trabalhei as 6 horas certinha, para depois, todo quinto dia útil, eles depositam o salário e como a gente tem um módulo, né? Uma vez na semana a gente tem que ir pro camp, né? Continuar o curso, porque o curso não para. E aí, quando a gente recebe, a gente vai lá e assina o lerite, vê se caiu a mesma coisa que depositaram e ver se tá tudo certo. Aí você até pergunta, caiu direitinho? Aí fala, vê no lerite, lembra quanto caiu, caiu tudo certo, aí tudo certo. Como foi sua adaptação ao ambiente de trabalho e como você exercia a sua função lá dentro? Você tinha supervisão? Quais eram as limitações, etc. No começo, para me adaptar assim, tipo, meu primeiro emprego, eu fiquei um pouco com medo, né? Que, tipo, apesar que era um lugar que tem nome, né? Do Instituto do Neymar, né? Então eu fiquei meio com receio. Até porque no primeiro setor, a mulher quando olhou pra mim falou, meu Deus, mais um pra me dar trabalho, né? Aí, então ela já não gostou muito da gente, assim, quando ela viu a gente de cara. Ela falou, mais um pra encher meu saco.
Só que aí, conforme o tempo foi passando, eu fui me adaptando bem legal lá. E comecei a aprender bastante coisa, como eu já disse. E cada setor, aí as pessoas costumam, mas qual foi o setor que você mais gostou até agora? Não tem um setor que eu mais gostei, porque cada setor é diferente. A almoxarifado foi uma coisa, eu aprendi uma coisa no almoxarifado, na administração eu aprendi uma coisa, e na biblioteca eu tô aprendendo uma coisa, que é na biblioteca eu tô atualmente lá, né? E assim foi indo. E minha adaptação foi bem rápida, não demorou muito. No começo foi difícil, mas 2 semanas depois eu já estava bem forte assim, já estava trabalhando, já tinha, como as pessoas costumam dizer, que a gente tem que se familiarizar, né? No ambiente de trabalho. E eu consegui isso bem rápido. Só isso mesmo. Obrigado. De nada. E então, você jovem, vai participar?